Apesar da expectativa, a fronteira com o Egito amanhece mais uma vez fechada, impedindo a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. A previsão era que a passagem de Rafah fosse aberta hoje para a chegada de suprimentos como alimentos, água e combustível. O primeiro comboio é formado por 20 caminhões. No entanto, segundo as agências internacionais, o trajeto seria prejudicado pela condição das estradas. O acordo havia sido fechado por Israel, Egito e Estados Unidos, mas com uma condição imposta pelos israelenses, que a ajuda não seja entregue a integrantes do Hamas. Toda a operação será supervisionada pela ONU. Aliás, agora há pouquinho, a ONU fez uma entrevista coletiva por meio de seus representantes, né? E um deles, que deu essa coletiva, falava sobre o colapso estrutural, sobre o colapso social nesse momento. Algo que preocupa demais em toda essa catástrofe na faixa de Gaza é o fato de muitas famílias estarem deixando o sul e voltando para o norte. Saíram de suas casas no norte por causa dos bombardeios, foram para o sul, mas os bombardeios prosseguem também no sul, por exemplo, em Khan Yunis. E aí essas famílias decidiram retornar para o norte. Isso tem preocupado muito, além do fato de, segundo os comissários da ONU, ainda haver pelo menos 1.000 pessoas embaixo de escombros, que ainda não foram retiradas. É um número altíssimo, mas ainda de acordo com a ONU. Além disso, divulgou novos números sobre unidades residenciais destruídas. São mais de 121.000 unidades, entre casas e prédios, todos atingidos pelos ataques israelenses em apenas 15 dias, segundo a ONU. Isso representa 30% das residências todas afetadas na faixa de Gaza e também muita preocupação em relação aos hospitais. Sem combustível, muitos hospitais da região já estão sem energia elétrica e os médicos realizam cirurgias apenas com as lanternas dos celulares. De acordo com o diretor de emergência do Centro de Saúde Al-Nasser, Mohamed Kandel, faltam inclusive respiradores nas UTIs. Ele concedeu entrevista para o Wall Street Journal. The 12th day of the escalation, we are in very difficult situation. It's catastrophic. Estamos em uma situação muito difícil e catastrófica. Nenhuma palavra pode descrever isso. Estamos trabalhando apenas com a luz de celulares. Não temos nenhum respirador. Eu e a equipe de atendimento de emergência estamos procurando por qualquer respirador disponível, mas agora não temos nenhum leito com ele. As tendas de operação estão sempre lotadas e sempre faltam vagas. Não podemos mais salvar vidas. Se isso continuar, significa que mais crianças e mulheres vão morrer e encarar a morte sem atendimento médico. Quem não acompanha com imagens, não só ouviu a voz, né, dessa entrevista que foi concedida, mas ali ao fundo é possível observar um médico fazendo um procedimento ali, uma sutura aparentemente no braço de uma pessoa, de um paciente que está deitado em uma maca e tem manchas de sangue nele, enquanto que 3 pessoas em pé, não sei se outros médicos ou enfermeiros, ou assistentes de saúde, ou mesmo pessoas que estão acompanhando essa pessoa, porque um deles parece estar vestindo o jaleco ali, o uniforme, né? E outros 2 não. Eles estão segurando os celulares com as lanternas apontadas para o braço dessa pessoa que está sendo costurada, né, depois de um ferimento grave. É dessa forma que os atendimentos têm sido feitos na faixa de Gaza. É impressionante, né? Muitos médicos têm dito que já não há mais analgésicos, então parte dessas cirurgias acaba sendo feita sem nenhum anestésico, sem nenhum analgésico, o que torna esse trabalho ainda mais difícil, o sofrimento ainda maior dessas pessoas. A gente está exatamente na semana do Dia do Médico, né? E a gente tem visto cenas de absoluta doação desses médicos que estão trabalhando ainda na faixa de Gaza, em hospitais que foram atingidos ou parcialmente atingidos, seja pela destruição, seja por falta de energia, falta de combustível. A gente tem visto cenas muito emocionantes, inclusive, de doação desses profissionais médicos tentando salvar a vida da maneira como podem, com dezenas e dezenas de pessoas a serem atendidas pelo chão. Já não há nem espaço mais e eles tentando se dividir para conseguir atender todas essas pessoas, muitas mulheres e crianças, inclusive. Dúvida de Regis, nosso ouvinte, como é que carregam um celular se não tem energia? Tem gerador de pequeno porte, né, que ainda funciona na faixa de Gaza, aqueles carregadores de carro. Tem algumas centrais que têm energia, mas para manter o funcionamento de um hospital, não.
aí não tem energia elétrica. Mas a gente observa, inclusive, Hassan, que é um personagem que a gente acompanha desde o início desse conflito. Vira e mexe, ele tá pela rua, ele vai mostrando ali onde ele tá, segurando o carregador de celular. Então ele sai de onde ele está e vai até um ponto onde há energia elétrica. E a gente viu essa cena, né, Sheila? Você imagina aquela régua, né? O T, que tem várias entradas para você colocar as tomadas, né? Uhum. E várias pessoas carregando o celular ao mesmo tempo, porque são pontos de energia, raros pontos de energia elétrica. Exatamente. Ontem houve um novo bombardeio que atingiu a igreja de São Porfírio, na cidade de Gaza, considerada a terceira mais antiga do mundo, era a mais antiga em Gaza, e o Hamas acusou Israel pelo ataque. As forças de defesa israelenses, no entanto, não confirmam e disseram que ainda estão verificando essas informações. De acordo com Hamas, a explosão deixou vários mortos e feridos, mas até o momento não há um número oficial. A igreja vinha sendo usada como abrigo por palestinos que perderam as próprias casas. E essas pessoas têm buscado aquilo que elas consideram áreas mais seguras, que são as igrejas, as escolas e os hospitais. Mas ainda assim, nem esses espaços têm sido poupados dos ataques, né? Ontem a gente já trouxe o número atualizado aqui de mais de 160 escolas. E esse é um número da ONU, não é do Hamas, é um número da ONU. Mais de 160 escolas que foram atingidas. Mais de 100 unidades hospitalares, centros de saúde que também foram atingidos. No momento do ataque nessa igreja, ontem, a informação é de que havia 500 pessoas, porque parte delas estava ali apenas se abrigando. No sul de Gaza, os brasileiros e familiares que tentam cruzar a fronteira e voltar ao Brasil seguem aguardando o aval do Egito. São dois grupos, um que permanece em uma casa alugada pelo Itamaraty em Rafa e outro que está em Khan Yunis. A gente tem mais informações com o Sandro Badaró. Bom dia, Sandro. Bom dia, Carla, Sheila, a todos. Pois eles estão sem notícias nenhuma. É a primeira coisa que o Hassan Rabi, palestino, pai de duas brasileiras, que está em uma casa em Khan Yunis, perto da fronteira, disse não tem expectativa, porque não tem nenhuma informação. Ele tem acompanhado pela imprensa e é importante a gente sempre explicar. O que se fala até aqui é a abertura para ajuda humanitária entrar. Nenhuma informação sobre a saída de civis. Então é uma situação ainda mais desesperadora. E ele tá com um misto de sentimentos, contou a Band News FM, que é muito difícil da gente entender de tão longe. Por quê? Ele tem comida. Ele recebeu a segunda leva de doações do governo brasileiro. Então ele tá numa situação, se é que a gente pode usar essa palavra, um pouco melhor em relação à alimentação do que milhares de outras pessoas em Gaza. Gente, pela segunda vez a gente recebe aqui ajuda humanitária pelo governo federal. Presidente do Brasil, o senhor embaixador, o senhor Alessandro, que ele mandou bastante comida, água, pão, leite para criança. Então a gente recebeu bastante e já tenho no estoque bastante comida. Fico triste quando eu tenho bastante no estoque e muita criança aqui não tem nada, passando fome. Infelizmente, muito triste. O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, também teve contato com a Band News FM, falou que é a mesma coisa, não tem nenhuma notícia nem de abertura para a entrada de ajuda humanitária ou para a saída de civis. O Hassan disse que também não mudou a situação dos bombardeios na faixa de Gaza. Nada aconteceu, não teremos aviso da abertura da fronteira. Pior que tudo isso, quando cai uma bomba aqui, as crianças ficam bem assustadas. As minhas filhas, minha esposa já estão bem destruídas. Então eu não sei até quando que eu estou vendo na rua uma guerra contra a criança, contra o jovem, que não tem nada a ver com não tem nada a ver com esses grupos. Um ataque violento israelense que está acontecendo no Palestina, na faixa do Gaza. Eu não sei até quando, quantas crianças têm que morrer, jovem, para Israel, para esse ataque. Tem que fazer negociação, tem que parar com conversa. Chega, pelo amor de Deus, chega sangue na rua, a gente sai na rua, só cheira corpos mortos, pelo amor de Deus, tem que parar com isso. Não pode isso acontecer. O mundo está olhando para quê? Olhando.
Lembrando que também seguem os bombardeios do Hamas em diversas regiões de Israel, com impacto muito menor por causa do sistema de defesa antiaéreo de Israel, e o grupo extremista Hezbollah também segue disparando mísseis do lado do Líbano, o Hezbollah, e o Israel fazendo a contraofensiva. Só para fechar, nessa região do norte de Israel, na fronteira com o Líbano, o governo de Israel determinou a saída de cerca de 20 mil pessoas que moram na cidade de Kiryat Shimona. Fica exatamente ali na fronteira. Por segurança, 20 mil pessoas estão sendo retiradas dessas regiões. E em Gaza, teve o pedido para todo mundo ir para o sul de Gaza, onde está, por exemplo, o Hassan, mas por lá os bombardeios também continuam. Sandro, obrigada. Deixa eu só registrar aqui, sempre que a gente coloca pontos de vista diferentes, é impressionante a quantidade de manifestações de ouvintes que surgem por aqui. Quando a gente coloca alguém de Israel falando e chorando os mortos, e foram muitos, porque foi um ataque terrorista, covarde, que matou muitas pessoas, e matou crianças, sim, matou adolescentes, matou jovens de forma covarde, violenta e cruel naquela festa que celebrava a paz e a união. Isso aconteceu, isso é terrível. Israel está agindo a partir desse ataque terrorista. Quando a gente coloca vítimas da guerra que estão do lado palestino, do lado da faixa de Gaza, e que não tem qualquer relação com o Hamas, surgem mensagens de ouvintes também dizendo, por exemplo, eu vou registrar aqui a do Luiz, que escrevia enquanto o Hassan falava: violência contra crianças e jovens foi no dia 7 de outubro. O mundo está olhando manchetes de 700 mortos no hospital em Israel, não foi bem isso que aconteceu? Olha, Luiz, ontem nós falamos com o Dr. Daniel Barros também sobre isso, sobre, primeiro, uma necessidade e às vezes um quase vício das pessoas de ficarem olhando para cenas de violência. Como eu disse, nós temos que falar sobre isso por aqui porque é um fato histórico. Agora, quando você já se informou, já sabe de tudo e parece que tem a necessidade de ficar olhando para isso o tempo todo, presta atenção no seu comportamento. Assim como uma necessidade, um quase vício de colocar a sua opinião muitas vezes sobre temas com que você não tem contato algum. Isso é quase um vício, isso vai alimentando o seu cérebro também. E só peço para que você preste um pouco de atenção no seu comportamento e nessas necessidades, porque a gente não está dizendo que não houve horror do lado israelense. A gente está contando que houve e está havendo horror do lado da faixa de Gaza. O Hassan está falando sobre cheiro de morte, e nós trouxemos aqui, vira e mexe a gente traz, é um balanço que eu nem sei se está atualizado, Sandro, mas de pessoas que estão soterradas ainda na faixa de Gaza. Quando ele fala do cheiro de morte, ele está falando isso de forma real, não é... Ele não está usando uma figura de linguagem. As pessoas que saem, elas sentem o cheiro das pessoas que morreram sob os escombros e não podem mais ser resgatadas porque não tem um serviço. Colapsou o serviço de resgate, o serviço funerário, os enterros. Então, é cheiro de morte que essas pessoas estão sentindo e que não tem para onde ir. Essas pessoas estão confinadas em uma porção de terra que está cercada e está sendo bombardeada, né? A busca é por terroristas do Hamas? Sim, é o que Israel diz. Mas há muitas pessoas, há muitas crianças, há muitos civis que não tem nada a ver com isso, cujas vidas valem tanto quanto as vidas dos israelenses. Cujas mortes são tão tristes e são perdas tão grandes quanto as mortes do lado de Israel, desses jovens, das crianças, dos adultos. Então não cabe aqui a gente ficar fazendo distinção entre vida e entre morte por causa de nacionalidade, por causa de questão territorialista. Né? Só para colocar e lembrar que ia falar do Dr. Daniel Barros, Sandro. E só para lembrar, por exemplo, a gente também traz relato do lado de Israel e a Boechat tem mostrado que tem pessoas que não vão ser nunca identificadas, a situação nas kibbutz também, tem corpos ainda sendo resgatados do lado de Israel também, é um drama dos dois lados e agora a gente está mostrando também esse drama humanitário na faixa de Gaza. Infelizmente é o que acontece num cenário de guerra. Obrigada, Valeu. Sandro.
Bom, vamos em frente aqui. Ontem a gente viu as primeiras imagens de um primeiro campo de refugiados montado na faixa de Gaza. A área fica em Khan Yunis, é administrada pela Agência da ONU para a Palestina. São dezenas de tendas brancas que a gente está exibindo agora na nossa live. Estão instaladas em um terreno a oeste da cidade, abrigando também parte dessas pessoas que não têm para onde ir. Em outra região, Israel decidiu retirar mais de 20 mil moradores da fronteira com o Líbano. Decisão tomada diante do conflito crescente com o Hezbollah do lado do Hamas. Aqui, um ponto do sofrimento de quem mora em Israel. Segundo o Estado de Israel, todos ficarão em residências bancadas pelo governo. Na Cisjordânia, pelo menos 13 pessoas morreram aí em um ataque israelense a um campo de refugiados. A informação é da Autoridade Nacional Palestina e entre as vítimas estariam 5 crianças. Temos mais informações dessa região do conflito com o enviado aqui do Grupo Bandeirantes, Ian Boechat. Estou aqui agora na cidade antiga de Jerusalém, já é noite aqui em Israel e hoje foi um dia de bastante violência, mas também de bastante discussão, de muita conversa diplomática. A expectativa de que finalmente a ajuda humanitária possa entrar em Gaza. As informações ainda não exatamente oficiais são de que Egito e Israel, com o apoio das Nações Unidas, chegaram a um acordo para a entrada de pelo menos 20 caminhões para a faixa de Gaza, com remédio, comida, água, tudo que os palestinos lá estão precisando desesperadamente. Aqui perto de Jerusalém, na Cisjordânia, foi mais um dia de violência também, confrontos entre as forças israelenses e palestinos, deixaram pelo menos 7 pessoas mortas, 6 delas pelas forças de Israel e um palestino foi morto por um colono judeu aqui na Cisjordânia. Bem, no Iraque, uma base militar dos Estados Unidos foi atacada por foguetes e drones perto de Bagdá. No Mar Vermelho, um navio de guerra americano interceptou 3 mísseis perto da costa do Iêmen. Tudo isso fez subir a tensão, porque a suspeita é de que os ataques tenham sido lançados pelo grupo Houthis, que é uma facção xiita apoiada pelo Irã. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden falou à nação, defendeu o apoio a Israel mais uma vez nessa guerra contra o Hamas. Por isso, desde já, a gente vai movimentar os nossos correspondentes, começando pelos Estados Unidos, nosso correspondente direto de Nova York, Eduardo Barão. Olá, Sheila. Olá, Carla. Bom dia para vocês, para todo mundo aí no Brasil. O presidente americano Joe Biden fez um pronunciamento na noite dessa quinta-feira em que reafirmou o apoio a Israel em meio aos ataques do Hamas. Biden anunciou que encaminhou ao Congresso um pacote bilionário, não só de ajuda a Israel, mas também a de outros países, como a Ucrânia. Segundo ele, há o risco de o conflito e o caos se espalharem pelo mundo, especialmente no Oriente Médio. O Irã está apoiando a Rússia na Ucrânia e também o Hamas e outros grupos terroristas na região. Biden afirmou que os Estados Unidos e seus parceiros estão trabalhando para construir um futuro melhor, de paz, em que o Oriente Médio seja mais estável e conectado com seus vizinhos. O presidente americano diz que há um risco dessa crise se espalhar para outros países. Joe Biden ainda comparou o ataque do Hamas a Israel e a invasão da Rússia à Ucrânia e apelou pela punição de terroristas e ditadores para evitar mais mortes e destruição. Hamas and Putin represent different threats. Hamas e Putin representam ameaças diferentes, mas partilham isto em comum. Ambos querem aniquilar completamente a democracia vizinha. O propósito de existir do Hamas é a destruição do Estado de Israel e o assassinato do povo judeu. O Hamas não representa o povo palestino. O Hamas utiliza civis palestinos como escudos humanos e as famílias palestinas inocentes estão sofrendo muito por causa disso. Enquanto isso, Putin nega que a Ucrânia seja ou tenha sido um verdadeiro Estado. Depois da declaração, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que a fala de Biden mostra que Washington se beneficia de guerras por procuração em vez de lutas por ideias, e disse ainda que o governo dos Estados Unidos, o governo enganou o mundo usando valores que nunca defendeu, e usou a frase conhecida do filme O Poderoso Chefão,
para se referir à posição da Casa Branca em conflitos, que é a seguinte frase: nada pessoal, apenas negócios. Pelo mundo, a quinta-feira foi mais um dia marcado por protestos pró-Palestina. Houve atos em Barcelona, na Espanha, em Paris, na França. Os detalhes chegam agora com Felipe Killing. Essa é uma guerra que tem gerado muitas divisões e levado também as massas às ruas, com manifestações no Oriente Médio e também aqui na Europa. Ontem, cidades como Barcelona e Paris registraram manifestações pró-Palestina. Aqui em Londres está marcada uma manifestação para este sábado, mas há uma preocupação de que essas manifestações possam terminar em confrontos entre manifestantes e policiais, assim como já aconteceram outros dias. Há também o medo do terrorismo. 2 ataques já aconteceram aqui na Europa, um na Bélgica, outro na França. Há um aumento do antissemitismo, ódio a judeus, sinagogas depredadas, escolas judaicas também, além do aumento da islamofobia, o ódio às pessoas que seguem o Islã. Então, líderes europeus estão muito preocupados de que essa violência que a gente acompanha, infelizmente, em larga escala no Oriente Médio, possa trazer ainda mais consequências violentas aqui para o continente. Na China, Xi Jinping falou pela primeira vez sobre o conflito e disse ser crucial evitar que a guerra se espalhe. Ele também defendeu uma maior cooperação do Egito. As informações com Juliano Dipp. A China está disposta a aumentar a cooperação com o Egito para trazer mais estabilidade ao Oriente Médio. Foi o que disse o presidente chinês Xi Jinping em sua conversa nesta quinta-feira com o primeiro-ministro do Egito. Foi a primeira vez que o presidente chinês se manifestou sobre a guerra entre Hamas e Israel. Xi Jinping defendeu o que já vinha sendo comunicado por seu ministro de Relações Exteriores, a necessidade urgente de um cessar-fogo para evitar a escalada do conflito e a criação do Estado da Palestina. Nesta quinta-feira também em Pequim, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que ordenou às Forças Aéreas Espaciais Russas que iniciassem o patrulhamento permanente do espaço aéreo do Mar Negro com aviões armados de mísseis. Segundo Putin, não se trata de uma ameaça, é uma proteção ao que ele chamou de ações dos Estados Unidos se envolvendo cada vez mais na guerra com a Ucrânia. O presidente russo afirmou que 2 grupos de porta-aviões norte-americanos seguiram em direção ao mar Mediterrâneo. Até agora, o conflito entre Israel e Hamas já deixou mais de 5.000 mortos. São mais de 4.000 do lado palestino, segundo o grupo extremista, e 1.400 do lado israelense. Estou vendo aqui todas as participações dos nossos ouvintes. Agradeço mais uma vez todas essas mensagens, as opiniões, algumas um pouco mais agressivas, algumas discordando. E aí, eu estava me lembrando ontem da Adriana Araújo, no Entre Nós, que citou um documento lançado pelo Grupo Judeus pela Democracia, que mostra que talvez a comunicação nesses tempos de guerra tenha sido muito a comunicação pelo ataque, né? A Carla estava falando mais cedo sobre se sensibilizar, sobre a humanização desse conflito. E aí eu queria só pontuar essa coisa da comunicação pelo ataque, pelas opiniões pelo ataque, que tem levado a discordâncias que me parecem um pouco infundadas, no sentido de que talvez na essência todos nós estejamos concordando com as mesmas coisas. Então veja que curioso, né? São opiniões às vezes muito violentas, né? Mas que no fundo, na essência, talvez a gente esteja falando das mesmas coisas. Que coisas são essas? O Hamas cometeu um ato terrorista, brutal, bárbaro e precisa ser punido e eliminado por isso. O segundo aspecto, Israel tem o direito de se defender. De um lado você tem um grupo que cometeu um ato terrorista, do outro você tem um Estado, um governo que tem o direito de se defender. Não pode, por ser inclusive um Estado e não um grupo terrorista, Israel cometer crimes de guerra. Portanto, para não cometer crimes de guerra, precisa permitir o corredor humanitário, precisa que haja uma negociação por um cessar-fogo, e tudo isso é importante para poupar civis e para que a gente veja a saída dos civis, que não tem nada a ver com isso, né? Acho que, em resumo, é sobre isso que a gente está falando, mas às vezes, quando a gente entra no detalhe, as opiniões começam a ficar muito, muito violentas mesmo, né? E achei importante pontuar isso aqui, porque talvez estejamos todos na mesma página sem perceber. Sem dúvida.
Bem, vamos aos destaques nacionais, porque tem uma novidade, uma atualização muito importante sobre o sumiço daquelas metralhadoras. Você se lembra? Minha nossa! Que aconteceu em Barueri. Pois é, vários soldados aquartelados, né, por dias, pois a polícia do Rio de Janeiro recuperou 8 das 21 metralhadoras furtadas de um quartel do Exército na Grande São Paulo. Quem vai trazer a atualização é o Pedro Dobal. As metralhadoras furtadas de um quartel do Exército e apreendidas nesta quinta-feira seriam usadas na guerra entre traficantes e milicianos na zona oeste do Rio. A informação é da Polícia Civil, que encontrou 8 das 21 armas na comunidade da Gardênia Azul, na mesma região. Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, responsável pela ação, foram apreendidas 4 metralhadoras .50 e 4 calibre 7.62. As investigações apontaram que o armamento foi comprado para reforçar o poderio bélico da facção criminosa que disputa territórios na Zona Oeste com milicianos. O secretário de Polícia Civil, Marcos Amin, que assumiu o cargo nesta quinta, afirma que as armas foram levadas primeiro para o Complexo da Penha, na Zona Norte, e depois para a Rocinha, na Zona Sul. A gente ainda poderou entrar na Rocinha, realizar uma operação na Rocinha, mas conseguimos dados por intermédio da investigação de que as armas seriam transportadas e preferíamos pegar essas armas ao final do transporte, não no meio da cidade, porque isso poderia gerar um confronto e aí sim ter vítimas inocentes em meio ao enfrentamento com os bandidos que estavam responsáveis pela escolta desse material. Ação muito bem sucedida da inteligência, né? E aí também conversas aí de polícias e também com o Exército, porque eles mantiveram essas pessoas, talvez as pessoas envolvidas nisso tudo, incomunicáveis. E aí a carga chegou até o fim. A gente tem mais sobre o furto dessas armas do Exército em Barueri, agora com o Lucas Belotti. Diretor do Arsenal de Guerra do Exército Brasileiro em São Paulo, Tenente Coronel Rivelino Barata de Souza Batista, vai ser exonerado depois desse furto de 21 armas do local que fica na região metropolitana de São Paulo, decisão que foi tomada ontem pelo general da Brigada Maurício Vieira Gama. 160 militares ainda estão aquartelados, ou seja, não podem sair da unidade militar em Barueri, na região metropolitana, por conta de serem considerados suspeitos de envolvimento nesse crime. São oficiais de várias patentes que estão envolvidos, mas os nomes ainda não foram revelados pelo Exército. Os civis também podem ter ligação com o furto. O sumiço das armas foi notada no dia 10 de outubro, mas a última verificação dentro da sala onde ficavam guardadas foi feita no dia 6 de setembro, ou seja, tem um gap muito grande, né? A penúltima verificação no dia 6 de setembro e aí a nova vistoria feita só no dia 10 de outubro. Durante todo esse período de mais de um mês, não foi checado se o espaço estava trancado mesmo. Então, tem muita coisa a ser descoberta nesse tempo todo. No entanto, segundo o general da Brigada, Maurício Vieira, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste, o lacre e o cadeado da sala foram trocados durante esse tempo. Essas armas, elas ficam numa reserva de armamento, por serem inservíveis. Essa reserva ela é lacrada e é conferido diariamente esse lacre. Além do cadeado, havia um lacre ali nessa reserva e o que realmente ocorreu que o lacre foi substituído mais também o cadeado. Isso está sendo verificado, todo esse procedimento ali será revisto, já estão sendo, na verdade, revistos e consertados já no decorrer aí da investigação. Agora há pouco o Pedro Dobal trouxe a informação, né, que a polícia recuperou algumas dessas armas, mas as investigações ainda estão longe de acabar. A data exata do furto, segundo esse trabalho do Exército junto com as polícias, é que suspeita que essa data esteja entre os dias 5 e 8 de setembro. O Exército informou também nessa mesma coletiva em que anunciou a exoneração de um dos altos comandantes ali da Brigada Militar de Barueri, que essas armas foram realmente recuperadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Todas as 21 armas, a gente lembra, estariam de acordo com o Exército, sem funcionar e passariam por uma manutenção. Essas metralhadoras têm capacidade de derrubar até aviões, então as investigações continuam e do outro lado a gente segue na expectativa para que as outras metralhadoras sejam recuperadas também pela polícia. Valeu, Lucas. Olha, numa outra operação, a Polícia do Rio de Janeiro prendeu 4 policiais civis e um advogado envolvidos com tráfico de drogas. Quadrilha teria negociado 29 fuzis e liberado 16 toneladas de maconha vendidas para o Comando Vermelho. Tem mais agora com a nossa reportagem. Fala, Giovana Faria.
A Polícia Federal investiga se os 4 policiais civis presos na Operação Drake venderam fuzis para facções criminosas do Rio. A negociação teria acontecido após um dos grupos não ter dado propina para soltar um homem preso. Como represália, os policiais civis apreenderam 31 fuzis e venderam 29 para a quadrilha rival. A informação consta em denúncia do Ministério Público do Rio. Em ação realizada nesta quinta-feira, além dos 4 policiais, também foi preso um advogado que teria intermediado as negociações. Os acusados se tornaram alvo da PF depois que os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas apreenderam e negociaram 16 toneladas de maconha que estavam em um caminhão em Resende, no sul fluminense. O grupo teria recebido R$300 mil em propina, além do valor da carga que não foi informado. Após o pagamento, os policiais escoltaram o caminhão até a comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio, onde entregaram a carga para um traficante. 7h34, Sandro Badaró aqui no estúdio trazendo informação de uma operação contra a arapongagem, pelo jeito, né, Sandro? Essa, será que todo mundo sabe qual é o termo? Araponga, grampo, escuta ilegal. Isso. Operação contra servidores da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, acusados de usar indevidamente um sistema de geolocalização de celulares, ou seja, descobrir onde a pessoa está através do celular sem autorização da Justiça. São 25 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva, além de outras medidas. São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e o Distrito Federal são os locais onde essa ação acontece. Tem autorização do Supremo Tribunal Federal. O que diz até aqui a Polícia Federal, que não passou todos os detalhes. A rede de telefonia teria sido invadida várias vezes por 2 servidores, pelo menos, que teriam inclusive utilizado o conhecimento sobre o uso indevido desse sistema da ABIN como meio de coerção para evitar a demissão. Basicamente falando, olha, eu sei usar esse sistema, então você não pode me demitir. Os alvos podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo móvel, organização criminosa, interceptação telefônica sem autorização da Justiça. Lembrando que nessa semana o relatório final da CPMI, que investiga os atos de 8 de janeiro, apontou que, durante a gestão Jair Bolsonaro, a ABIN foi utilizada a serviço de inteligência para fins poucos republicanos e diz a CPMI que justamente um sistema interno da ABIN capaz de monitorar a localização de celulares teria sido usado de forma ilegal. Ponto é, isso está no relatório final da ABIN. Sobre essa parte, a Polícia Federal ainda não se pronunciou. Valeu, Sandro. Em Brasília, o STF decidiu que a pena por tráfico de pouca droga pode ser cumprida em regime aberto, desde que o réu tenha bons antecedentes e não esteja envolvido com facções criminosas. André Viana. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que pessoas condenadas pelo tráfico privilegiado de drogas devem cumprir pena em regime aberto. Esse tipo de crime é quando o réu é primário, é pego traficando quantidades baixas de substâncias ilícitas, tem bons antecedentes e não é envolvido com o crime organizado. Casos onde há o tráfico privilegiado já vinham sendo punidos com regime aberto no STF anteriormente, mas juízes de instâncias menores costumavam condenar os acusados ao regime fechado. Dessa forma, o ministro Dias Toffoli apresentou a proposta para garantir que a jurisprudência do Supremo seja efetivamente seguida. Com a decisão, nessas ações, os magistrados de todo o país agora devem substituir a pena de prisão pela restrição de direitos. A regra só vale para penas inferiores a 4 anos, e quando o réu não é reincidente. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a medida, afirmando que prender essas pessoas com baixas quantidades e sem antecedentes é dar mão de obra para as facções criminosas dentro das penitenciárias. Em Pernambuco, a Polícia Civil procura os envolvidos no assassinato de um juiz em Jabotão dos Guararapes. Fala aí, Cacá Barbosa. O juiz Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, é morto a tiros em Jabotão dos Guararapes, município da região metropolitana do Recife. De acordo com as investigações, o crime aconteceu por volta das 8 da noite de ontem, quando o magistrado dirigia o próprio carro e foi cercado por criminosos que atiraram várias vezes contra ele e fugiram. O SAMU chegou a ser acionado, no entanto, quando os socorristas
chegaram ao local, o juiz já estava morto. Paulo Torres tinha mais de 30 anos de magistratura e atuava na 21ª Vara Cível do Recife, já tendo trabalhado como desembargador substituto. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, prestou solidariedade à família e amigos e informou que está em contato com as autoridades pernambucanas para a apuração rápida do caso. Ele também afirmou que o Conselho Nacional de Justiça deve acompanhar as investigações. A gasolina fica mais barata e o diesel mais caro a partir de amanhã. Mais informações agora com o José Paulo Sobral. O preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras vai ser reduzido em 12 centavos por litro a partir de sábado. O anúncio foi feito pela Petrobras nessa quinta-feira. Já o diesel vai subir em 25 centavos por litro. Com os ajustes, o litro da gasolina chega a R$ 2,81, enquanto o diesel passa para R$ 4,05. Até chegarem às bombas, os preços ainda têm adição de impostos e margens de lucro. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a gasolina é vendida em média a R$ 5,76 nos postos brasileiros e o diesel a R$ 6,05. Quase todo dia a gente recebe mensagem de ouvinte aqui perguntando, gente, fala da 123 milhas, né? Em que pé está vítimas que até agora não conseguiram receber, não conseguiram viajar, enfim. A gente, claro, segue de olho. A Secretaria Nacional do Consumidor abriu processo contra a 123 milhas, a Tayane Ribeiro conta. A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, abre um processo administrativo contra a 123 milhas para apurar se a empresa violou o Código de Defesa do Consumidor. Segundo a Senacom, a decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, ocorre após a pasta receber diversas reclamações de consumidores, como cancelamento de viagens e falta de atendimento. Em agosto, a 123 milhas anunciou a suspensão da emissão de passagens aéreas da linha promocional, oferecendo vouchers aos clientes afetados e depois entrou com um pedido de recuperação judicial. Em nota, a empresa disse que tem cooperado com a Secretaria Nacional do Consumidor, fornecendo todas as informações necessárias. Central de Ouvintes, Band News FM. Um novo golpe faz uma ouvinte aqui da Band News perder mais de R$20 mil em meia hora. Quando a gente ouve esse anunciado aqui, fica todo mundo preocupado. Elaine Freires vai contar essa história pra gente. Bom dia. Bom dia, Carla, Sheila. É uma história aqui que a gente está acompanhando ao longo dessa semana na Central de Ouvintes Ricardo Boechat, em São Paulo. Uma ouvinte denuncia uma nova modalidade de golpe praticado por falsos entregadores. Na última segunda-feira, a mulher, que prefere não se identificar, teve R$25 mil roubados da conta ao aceitar fazer um suposto reconhecimento facial e receber uma encomenda. Acostumada a fazer compras pela internet, a moradora do Campo Belo, na zona sul da capital paulista, nem desconfiou quando o falso entregador da transportadora Log se identificou com um pacote para entrega. A ouvinte, que teve a voz distorcida, conta como é que foi a abordagem. Ele estava uniformizado, uma moto que não era uma moto antiga, nada suspeito. Daí ele falou assim, nossa, você não conhece? Agora vai ser tudo assim agora. Transportadoras tiveram muito extravio de entrega, então a gente tira a foto do destinatário, eu tiro uma foto e envio para a transportadora para fazer o reconhecimento que eu te entreguei. Eu olhei para o celular, foi a hora que eu fiz o reconhecimento facial e muito provavelmente ele estava com o aplicativo do banco aberto, ele entrou na minha conta. Gente. Essa nossa ouvinte, Sheila, ela nem desconfiou, porque ela esperava, inclusive, gente, um medicamento. Então, ela estava aguardando, de fato, uma entrega, né? Já que o produto seria também de alto valor, o reconhecimento facial ali seria um novo procedimento de acordo com o falso entregador. Esse golpe só foi percebido, gente, quando ela desembalou o embrulho, quando ela subiu no prédio. Quando eu subi com um pacote, que eu abri, o pacote não tinha nada dentro da caixa. Eu falei pro meu marido, isso é golpe. Liguei pro banco para falar com o atendente, você demora um pouco, porque diz que é ramal 1, ramal 2, isso, aquilo, vai pra lá, vem pra cá. Na hora ele já bloqueou. Daí ele falou assim pra mim, você tem 2 celulares cadastrados no seu aplicativo. Um era o meu e o outro era um celular que eu não reconhecia. Provavelmente é esse do golpista. Não acredito, com todos os dados dela. É.
E assim, em menos de meia hora, né? Porque é o tempo de você subir, começar a... Aí você vai, vou abrir o pacote. Quando você abre, aí o remédio não tá lá, não tem remédio. 25 mil reais tirados da conta dela por meio de transações bancárias, Pix, todas confirmadas justamente por causa do reconhecimento facial. Além das compras efetuadas, outras também foram recusadas, até mesmo tentativas de empréstimos que a quadrilha tentou, o que faria um prejuízo muito maior do que esses 25 mil reais. O advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos, Francisco Gomes Júnior, afirma que já existem formas de burlar o sistema de reconhecimento facial. Para que você dê esse golpe, você já tem os dados da conta da pessoa, porque você vai colocar lá a agência, a conta, tudo bonitinho, e ele vai te pedir o reconhecimento facial. E aí ele vai lançar essa imagem que ele já tem gravada do reconhecimento facial dela. É isso que ele vai fazer. Não é um golpe tão complexo, porque ele é automático, ele depende do software que faz a leitura do rosto e depois consegue reproduzir, e ele consegue entrar com o Face ID na conta. Por isso que a gente sempre fala, autenticação em 2 etapas, não deixa só no Face ID, pede senha. Se for fazer uma operação bancária para o banco te mandar um SMS, aquelas coisas, né? Então tá aí a explicação, né? O especialista disse que por causa do reconhecimento ali da facial foi possível quebrar essa proteção. E aí ele sugere outros mecanismos, como além do reconhecimento facial, colocar outras senhas, outros aplicativos para você também cuidar da sua conta bancária, né? Já em posse dos dados bancários dessa mulher, o estelionatário conseguiu acesso também a outras contas dela, né? Após a vítima já ter registrado um boletim de ocorrência, o caso é investigado pela Polícia Civil, os dados bancários são analisados pelo Santander, que tem 10 dias para dar uma resposta sobre esse caso, já que a cliente ela alega o seguinte, utiliza muito pouco essa conta. Como é que foi liberado aí 25 mil reais no intervalo de apenas meia hora, ninguém consultou, ninguém bloqueou, ninguém a procurou. Então a gente está aguardando também um novo posicionamento do Santander. Em nota, a instituição alega ter mecanismos de proteção para a segurança do aplicativo e faz campanhas também de conscientização sobre golpes. A transportadora Log ressaltou que não solicita quaisquer informações pessoais dos clientes, seja por meio de senhas pessoais ou reconhecimento facial, e o cliente pode claramente acompanhar também, por meio dos aplicativos e das plataformas disponíveis, o rastreamento de onde que está sendo feita a entrega. Gente, fiquei apavorada. E aí, enquanto a Elaine falava, me surgiu uma dúvida que acabou sendo respondida pela própria vítima aqui, né? No contato que ela teve com o banco, que é... A dúvida era a seguinte: em que celular ela fez o reconhecimento facial? Sim, foi no do criminoso. Ele pega o celular dele e faz o reconhecimento facial. Provavelmente travou a tela ali para ela não perceber que o aplicativo do banco estava aberto. Quando ela conversou com o banco a informou que, além do celular dela, que ela carrega com ela, havia um outro celular também cadastrado para ter acesso ao aplicativo do banco. Exato. Quer dizer, os criminosos tiveram acesso a todos os dados dela, inclusive onde ela mora, foram até lá, cadastraram esse celular para ter acesso à conta dela, ao aplicativo dela, uma conta que ela não usava muito e, muito provavelmente, essa é uma outra dica que a gente sempre dá por aqui, né, Sheila? Dá uma olhada aí nos seus limites do Pix. Porque é de praxe que os bancos coloquem limites muito altos. Por exemplo, o meu, quando eu fui olhar, estava 60 mil reais de operação de Pix, né? É incompatível com os rendimentos. Então, dá uma olhada aí, fixa um valor mais baixo que você vai utilizar. Se você, eventualmente, tiver que fazer uma transação mais alta, dá para fazer isso de um dia para o outro ou com 2 dias de antecedência, mas é importante ficar ligado nisso também, para pelo menos... reduzir a margem que esses criminosos têm para agir, né? Porque eles vão inventar de tudo. Essa é novidade, Elaine, eu nunca tinha ouvido falar. Pra mim também, gente. Agora, tem 2 ouvintes, pelo menos, que escreveram pra cá falando, gente, caí nesse golpe. Mentira! 2. Então, depois acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Um do Rio de Janeiro, uma ouvinte do Rio de Janeiro, e o outro aqui eu não consegui pescar. Mas enfim, depois a gente dá uma olhada, né, Elaine? Sim, os golpistas eles vão se aprimorando, né? A gente conversou com especialistas e até a gente tem as imagens, mas a gente não vai divulgar, né? A própria vítima não passou pra gente, mas a gente sabe que há as imagens que já foram encaminhadas para a Polícia Civil de São Paulo
para ir em busca desse caso especificamente, porque realmente chamou a atenção. Foi na última segunda-feira, a gente ficou acompanhando ao longo da semana, conversando com a pessoa, com a vítima, com a nossa ouvinte, aguardando o boletim de ocorrência, todos os dados, e a gente está acompanhando e vai seguir de olho em outros casos também. Na segunda-feira, com mais informações de como as pessoas podem se proteger também de golpes como esse. É isso aí. Valeu, Elaine. Valeu, obrigada, gente. viu? Tem alguns ouvintes com dúvida ainda sobre como funciona o golpe, né? Mas aí a gente vai falando mais ao longo do dia, depois mais pra frente também no Band News São Paulo, para quem tá em São Paulo. Assunto importantíssimo aí do fim de semana, o Brasil acompanha com muita atenção. Argentinos vão às urnas no próximo domingo para escolher o novo presidente. O Brasil, claro, atento ao que acontece no país vizinho. Eita. Ivan Brandão está aqui no estúdio e nos traz informação sobre isso. Fala aí, Ivan, bom dia. Bom dia para você, Sheila. Carla, ontem, inclusive, a gente teve uma fala do ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, perdão, sobre as eleições na Argentina. Antes, deixa eu trazer aqui algumas visões, né? Porque conversei com alguns argentinos, havia ali um sentimento de que o pessoal não estava muito envolvido no processo eleitoral, porque é uma eleição diferente, né? Quem vai a Buenos Aires não vê muitos santinhos nas ruas e tal, mas esse é o assunto que é mais comentado, principalmente agora, né? A gente está na véspera da votação, que é no domingo. Uma das pessoas com quem eu conversei é o aposentado Eduardo Ravizza. Ele tem 70 anos, você imagina. Viveu a ditadura argentina, viveu a hiperinflação, viveu dezenas e dezenas de embates, né, entre peronistas e liberais. E aí eu conversei com ele sobre isso, perguntei se ele vê o povo argentino envolvido com o processo eleitoral, como é que são os jovens envolvidos nesse processo. Ele falou que os jovens nem tanto, mas a gente tem ali uma cultura política muito forte, né? Então isso é uma marca nossa, e assim, por mais que o país esteja dividido, e dessa vez eu vou contar, não é mais uma bipolarização, né? São três players, vamos dizer assim, um termo que está em voga aí, a gente tem uma unanimidade aqui na Argentina, disse ele para mim. Todo mundo sabe, nesse momento, qual é o maior problema a ser enfrentado pelo próximo presidente. O problema econômico, e por mais que tenhamos país... O maior problema que os argentinos enfrentam é a questão econômica. Por mais que tenhamos um país rico, com uma população qualificada, vai ser muito difícil sair dessa. Mas eu tenho fé. Com o tempo, tenho a esperança de que as condições de trabalho vão melhorar. A educação, a saúde, a segurança, a maioria deseja ter uma vida melhor. A economia é de fato o centro desse debate, né? A inflação lá está beirando 140% em 2023. Só agora em setembro os preços na Argentina subiram quase 13%. Taxa de juros na casa dos 133% ao ano. E isso gera um efeito cascata aí que afeta outros setores, né? Eu conversei também com o Hector, ele é funcionário de uma vinícola e ele mora mais afastado um pouco do centro de Buenos Aires, né? Da cidade de Buenos Aires, mas na província. E ele fala de outros problemas e assim parece às vezes que a gente está entrevistando brasileiros, porque ele fala do aumento do número de roubos de veículos, de furto em casas, de que no sistema de saúde, mesmo no sistema de saúde particular, quem tem plano de saúde sofre muito, para agendar uma consulta no hospital público demora demais, e parece reclamações que a gente está acostumado aqui. Enfim, quem está mesmo disputando voto nessa reta final, e aí eu falo, né, do fim dessa bipolarização, é o atual ministro da Economia, o Sérgio Massa, de esquerda, uma conservadora que fez parte do governo Macri, a Patrícia Bullrich, e a grande novidade desse pleito que é o Javier Milei, né, um economista libertário de extrema-direita, com aquele discurso de dolarização da economia, de romper relações com outros países, inclusive com o Brasil, e foi até sobre isso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou ontem, né, da preocupação que o governo brasileiro tem, caso o Milei, que lidera as pesquisas, vença lá na Argentina. É natural que esteja, né? Cadê uma pessoa que tem como uma bandeira romper com o Brasil, uma relação construída ao longo de séculos, né? Preocupa. É natural isso, né? Preocuparia qualquer... Porque, em geral, nas relações internacionais, você não ideologiza, né, a relação.
E aí a Sheila falou aqui na abertura, né? A gente tem que ficar de olho mesmo, porque, enfim, conversei com alguns cientistas políticos, a gente está rodando a reportagem aí na programação, cientistas políticos, né, pessoal das relações internacionais, e o Brasil precisa de uma Argentina forte, independentemente de quem seja eleito por lá, porque, enfim, isso dá mais poder também ao Mercosul, à América do Sul, em negociações com outros blocos. Então, aí, nesse domingo, muito provavelmente deve para o segundo turno, né? Pelo menos é o que apontam as pesquisas, lá na Argentina, para um candidato vencer em primeiro turno, ele precisa de 45% dos votos, ou 40% desde que a diferença para o segundo seja de 10 pontos. Então é um pouco diferente daqui, e também o próprio sistema de votação, né, que é no panfletinho. Cada chapa tem um panfletinho, e é o panfletinho que você deposita na urna. É isso. Vai ser um tema muito discutido no fim de semana também. Estaremos atentos às eleições na Argentina. Valeu. Vamos falar de futebol? Vamos, Tite né? estreia. O Flamengo bate o Cruzeiro no Mineirão. Na Vila Belmiro, vice-líder Bragantino bateu o Santos por 3-1. Santos, ó, tá lá embaixo, se complica. O Santos só se complica. Já tinha conseguido, né? Sair um pouco, tirar Respirado, os fundilhos da água, mas aí Então. agora desceu de novo. Então. E eu que fui dormir com o Corinthians 3-1 no Fluminense. Fui dormir assim. Acordei o quê? 3-3. Gente, que desceu. Fui dormir tranquila, sabe? 3-1, gente, né? Tá garantido? Não, 3-3 no final. Conta tudo, Aline Fanelli. A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro termina com vitórias dos visitantes e um empate. Na estreia de Tite, o Flamengo superou o Cruzeiro por 2-0 fora de casa e subiu para a terceira colocação na tabela. Ayrton, Lucas e Pedro marcaram os gols do rubro-negro. No Allianz Parque, o Atlético Mineiro se deu bem e venceu o Palmeiras por 2-0, com Hulk marcando no segundo minuto e Paulinho completando o placar. Já na Vila Belmiro, o vice-líder Bragantino encerrou a invencibilidade do Santos com uma vitória por 3-1. Eduardo Sacha 2 vezes e Eric Ramírez fizeram os gols do Massa Bruta, e o Léo Ortiz anotou contra para o Peixe. Por fim, no Maracanã, um grande jogo e empate por 3-3 entre Fluminense e Corinthians. O time alvinegro chegou a estar vencendo por 3-1, mas levou o empate. Do lado tricolor carioca, Lima fez 2 e Arias anotou o terceiro. Já pelo alvinegro paulista, Yuri Alberto balançou a rede 2 vezes e Fábio Santos deixou dele em cobrança de pênalti.